Ele dá proporcionalidade pro microfone. Eu já tava querendo jogar em você. Só porque ela não veio, né não? Ok? É um atrás do outro. Hã? Tá bom aqui? No púlpito mesmo? Tá bom. Até bom, esconde a barriga. Esconde a barriga, tá ok então? Bom, boa noite a todos, os irmãos presentes e aqueles que estão nos assistindo. Vamos iniciar os nossos trabalhos, começando pela prece. Vou pedir a todos que fechem os olhos, que vá concentrando os pensamentos na figura meiga do Mestre Jesus. Tem uma imagem aqui projetada que nos auxilia a lembrar do Divino Mestre, que está aqui no meio de nós, nos abençoando. Obrigada, querido Mestre Jesus, por todas as bênçãos recebidas, pela sua presença bendita aqui no meio de nós e de seus mensageiros, Senhor, que vêm nos auxiliar nos estudos do seu Evangelho de hoje, que auxilie também o nosso palestrante na orientação e a todos nós, Senhor, abrindo-nos o entendimento e os nossos corações para que compreendamos essas lições maravilhosas e abriguemos em nossas mentes para a prática do nosso dia a dia. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós, a todos aqueles, Senhor, que estão necessitados nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão encarcerados, aqueles que se sentem abandonados, sozinhos. Que todos eles possam ser abrigados na Tua luz e no Teu amor. E assim, Mestre querido, na certeza de que estás em nosso meio, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Que Jesus te ensine. Obrigado. Oi, tá dando para ouvir? Tá? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, proteja na noite de hoje e todos os dias das nossas vidas. Boa noite ao pessoal que também está nos acompanhando no Facebook, nas redes sociais. E eu trouxe aqui hoje um tema que, para deixar a gente um pouquinho encucado, que é uma visão psicológica a respeito da culpa. Então, depois, se o pessoal quiser dar uma olhada, eu trouxe aqui algumas referências de onde eu extraí mais ou menos o conteúdo dessa palestra, que são algumas palestras e materiais que a gente encontra na internet. Então, se o pessoal quiser depois dar uma olhadinha, mas eu recomendo principalmente um capítulo do livro Conflitos Existenciais, em particular, que fala a respeito da culpa. Então, se alguém tiver interesse, dá uma olhada lá depois nesse capítulo, tá bom? Bom, olhando a definição de culpa pelo dicionário, nós vamos encontrar aqui essa definição que fala que a culpa ela é uma responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem, ou uma consciência penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso, seja esse compromisso afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Tá? E aí, a Joana de Ângeles, ela diz assim, que todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas. Tá? Inclusive aquelas que lhe foram impostas pelas tradições religiosas absurdas. Então, eu vou comentar aqui depois, a gente vai ver que algumas culpas elas agem de forma inconsciente. E a gente tem alguns sinais de que carrega essas culpas inconscientes. E a Joana diz ainda que a aceitação honesta da culpa é uma excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. Por que a Joana está colocando isso? Porque normalmente as pessoas que estão envoltas na culpa, elas acabam adoecendo. Elas acabam caindo num processo que muitas vezes pode levar até a depressão. Tá? Muito bem. Então, os sintomas que a culpa pode gerar, eles são bastante interessantes
Porque, como diz a Joana, reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso. À medida que ela é introjetada, a senhora se dá emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. Isso aqui está lá no livro Conflitos Existenciais. Tá? E aí, diz a Joana que normalmente, quando a gente cai em culpa, aparecem alguns sintomas. Eu não coloquei todos aqui, tá? Mas eu coloquei alguns que são bem interessantes, que começam a mostrar um quadro que normalmente nós desenvolvemos. Um deles, diz a Joana, que é a autocomiseração. Autocomiseração, né? Ou autocompaixão, ou, popularmente, o vitimismo. A gente começa a se vitimizar. A gente começa a sentir pena da gente mesmo, a gente começa a se punir, achar que a gente não vale nada, né? E começa a se achar vítima do mundo. Então isso, muitas vezes, é um reflexo da culpa que nós carregamos. E diz também que dentro desse contexto, né, de nos sentirmos vítimas, etc., a gente acaba também se autopunindo, muitas vezes infringindo doenças, estados mentais pessimistas que, obviamente, vão gerar outras doenças, né? E aí o quadro ele só vai se agravando, novamente diz a Joana, podendo despencar na depressão. Tá? Muito bem. Então, falando de culpas inconscientes, tá? Alguns sinais de que nós carregamos culpas inconscientes. Irritação constante. Tá? Alguém aqui tem irritação constante? Mas certamente conhece alguém que é irritado constantemente. Né? Então, todo mundo que tem irritação constante carrega culpa? Não. Tá? Mas a irritação constante pode ser um indício de alguém que está carregando culpas. Que culpas são essas? Depois a gente vai ver as causas. Geralmente essas culpas inconscientes, elas estão no nosso passado. Seja um passado não muito distante, que vem lá da nossa infância, mas normalmente um passado de outras vidas. Tá? Reclamações constantes. Tá? Pessoa que faz textão no Facebook, no Instagram, etc. Aquelas pessoas que gostam de fazer um boletim de ocorrência quando encontra a pessoa e só reclama. Tá? Certamente, nesse contexto que nós estamos falando, da culpa, deve ter alguma culpa aí de forma inconsciente. Tá? Significa que toda pessoa que faz textão no Facebook carrega culpa? Não. Às vezes ela é chata mesmo. Tá? Sim, é isso. Tá? Ansiedade. Tá? Porque a pessoa que é ansiosa, normalmente, ansiedade, eu gosto dessa definição, que a ansiedade ela é caracterizada por um gasto de energia muito grande. Mas não é uma energia física, é uma energia psíquica. Tá? É como se fosse uma hemorragia espiritual. E no contexto da ansiedade, tem sempre um medo subjetivo por trás. Né? O medo do futuro, o medo de alguma coisa. Então fica muito claro que grande parte das pessoas que têm ou sofrem de ansiedade carregam algumas culpas. É o medo de acontecer alguma coisa. Olha, tem culpa aí. Tá? A pessoa fez algo de errado, depois a gente vai falar disso. Não se responsabilizou e está o tempo todo com medo, né, de ser pego, de que aconteça alguma coisa com ele. Inclusive alguns quadros patológicos de doenças mentais, pessoas que têm, por exemplo, agorafobia, que têm medo de sair em público e se misturar, né, do passado espiritual dela mostra que em algum momento essa pessoa, de alguma forma, ela lesou a sociedade. Então esse medo, essa fobia que ela sente de ficar em lugares públicos com muita gente, mostra um medo inconsciente de que a sociedade em algum momento vai descobrir o mal ou o erro que ele cometeu ali no passado. Tá? Estão com a cara assustada? O que foi? Estou assustando vocês? E o pânico? O pânico também carrega muito esse contexto, né? Apesar do pânico ter uma explicação um pouco diferente, tem sempre um quadro de ansiedade por trás que pode desencadear no pânico, né? E o pânico é uma doença terrível, né? Porque a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. Mas o interessante é que existem pânicos e pânicos, né? Eu conheço pessoas que têm síndrome de pânico e conversando com elas, algumas delas me disseram o seguinte, que normalmente
quando elas estão bem, quando elas estão fora da crise, que elas estão controlando a doença de uma certa maneira, quando elas fazem algo errado, quer dizer, que afronta a moral ou que ela acha que é equivocado, dá uma crise de pânico. Então veja que interessante, né? A própria consciência, obviamente que tem um certo desequilíbrio aí, né, nos neurotransmissores, no sistema nervoso, mas a pessoa, tomando uma determinada atitude que ela considera equivocada, gera a crise. Não é um pouco de medo? É bastante medo, né? Tem bastante medo, tem um medo exacerbado no pânico, né? Tá desequilibrado ali. Na hora que ele foi matricular na faculdade, depois que ele fez a matrícula, ele teve um pânico. Meu Deus. Pois é, a crise de pânico, ela pode ser esporádica, ela pode eclodir dentro de um evento, ou ela pode ser recorrente, ou seja, às vezes o espírito ele já nasceu com aquilo lá, em determinado momento vai eclodir e vai perseguir a pessoa a vida inteira. Mas existem casos onde, diante de uma situação, de um estresse muito grande, de um trauma, a pessoa pode desenvolver o pânico e ela precisa buscar tratamento, né? Mas mesmo assim, por trás disso, tem medo, né? Tem uma ansiedade, tem algo que precisa ser avaliado. Tá? Nesse caso em particular que nós estamos falando, significa que alguns casos de pessoas que carregam culpas podem vir a desenvolver o pânico, assim como a depressão. Porque a culpa é tão grande, a pessoa vai se martirizando, vai se punindo, achando que ela não merece ser feliz, que ela tem que sofrer, que ela tem que pagar ou algo do tipo, e acaba caindo numa tristeza profunda. E a tristeza profunda, ela pode gerar a depressão. De novo, quer dizer que toda pessoa que tem depressão carrega culpa? Né? Não. Pois é. Geralmente a depressão ela está ligada a isso, né? A uma tristeza, a uma frustração, raiva e um sentido de um vazio existencial muito grande, um buraco que ficou na nossa vida, né? Um vazio. Então veja, como nós estamos falando aqui da culpa, pode ser que pessoas que carreguem culpa acabem caindo na depressão. E tem uma doença também, catalogada aí pelo CID, que se chama distimia, que é o mau humor. Aquelas pessoas que você fala, bom dia, pessoa, tudo bem? Só se for para você, né? Então a pessoa está sempre mal-humorada, desde a hora que acorda. Agora, pessoal, acordar de mau humor é normal, né? Então, tome cuidado com as pessoas que acordam muito felizes. Essas pessoas não são normais, né? Que acordam muito felizes, cantando, sorrindo, essas pessoas têm algum problema, sabe? Porque o normal é você ir acelerando ao longo do dia, ir ganhando um quanto de vitalidade, e depois que você toma um café, que comida ajuda você a melhorar o seu humor, né? Ou algo do tipo, aí você vai numa crescente. Mas existem pessoas que carregam a distimia, o mau humor, que muito provavelmente têm culpas inconscientes muito grandes. E aquela pessoa também que tem um comportamento de se justificar o tempo todo, para todo mundo e para todos. Mas falaram isso de você. E a pessoa, ela não é serena, não é tranquila. Ela não acredita nos valores, nas verdades dela. Ela quer passar limpo. Né? Ela não, mas quem falou e quer se justificar e ela quer... E a Joana de Anjos fala, né, o espírito equilibrado não precisa ficar se justificando para todo mundo. Porque se os seus amigos te conhecem, eles sabem do seu valor. E os seus inimigos, seus desafetos, eles vão continuar falando mal, nos caluniando da mesma forma. Então é um gasto, uma perda de energia muito grande. Assim como Sócrates, né? Quando Sócrates foi caluniado e a sua esposa chegou a ele e disse, Sócrates, mas o que estão falando a seu respeito são calúnias. E na sabedoria socrática, o que ele disse? E tu queria que fosse verdade? Ainda bem que são calúnias. Né? Eu sei, tu sabe, quem me conhece sabe. E a gente não compra essa briga, porque é um gasto de energia muito grande. E o azedume, né, que está muito ligado ao que nós já falamos aí das reclamações, irritação, do mau humor, a pessoa que é extremamente amarga. Né? Tem pessoas que são muito amargas. Então, muitas vezes, diz a Joana, que essas culpas são imensas no inconsciente da pessoa, que a pessoa acaba se autopunindo e gerando uma vida terrível, né? Achando que não merece a felicidade. Então vamos lá. A culpa como meio de ação das obsessões. Quando a gente estuda a mediunidade ou Cohen,
é muito comum as pessoas perguntarem se dentro do processo obsessivo a pessoa é médium. Então, ó, a pessoa está passando por um processo obsessivo. Significa que ela é médium? Não necessariamente. Tá? Então a Joana vem mostrar que muitas vezes o caminho que abre a ação para o obsessor é a culpa. Então o indivíduo culpado que lesou o outro em outra vida carrega ali a culpa de forma inconsciente e isso funciona como um GPS. Ele fica ali vibrando culpa, emite o sinal e o obsessor uma hora encontra ele por afinidade. E aí começa o processo obsessivo. Então muitos casos de obsessões estão... muitos casos não, ousaria dizer, né, que todos os casos de obsessões estão pautados na culpa. Obviamente as obsessões graves como nós conhecemos, não as obsessões simples como define Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns. Porque obsessões simples todos nós temos. Nós obsidiamos o nosso irmão encarnado. Muitas vezes sofremos obsessão de espíritos que se aproximam de nós sugerindo uma ideia. E isso não tem a ver com culpa. Mas as obsessões graves, principalmente os casos de subjugação ou de possessão, que o Kardec denomina, essas sim estão pautadas na culpa. E a culpa pelo arrependimento tardio após o desencarne. Será que existe culpa pior do que essa? Porque enquanto a gente está encarnado, a gente tem a oportunidade ainda de refazer o nosso trajeto, o nosso caminho, não tem? Mas imagina que a gente desencarne e chegue do outro lado e é tomado pela culpa. E aí isso pode nos paralisar, pode nos jogar em situações muito difíceis. Vou citar 2 exemplos aqui. O objetivo é colocar medo em vocês, tá? Então, se estiver funcionando, tudo bem. No livro Libertação, no capítulo Uma Cidade Estranha, não sei se vocês se recordam, mas quem não leu o livro, eu vou dar um spoiler aqui, vou contar. Quando André Luiz e alguns espíritos baixam a vibração deles e vão para uma cidade onde está um espírito lá, líder das trevas, o Gregório. E aí eles presenciam umas coisas muito interessantes lá. E uma delas era uma indução mental que um dos espíritos encarregados lá, um dos chefes lá daquela região, fazia com os espíritos que estavam ali. E ele tinha um aparelhinho, semelhante ao psicômetro. Não sei se vocês se lembram do termo psicômetro. Eu vou chamar de culpômetro. Em que ele se aproximava do espírito e, dependendo do grau de culpa do espírito, ele fazia a indução mental. Então ele se aproximou do grupo lá, passou por André Luiz e não detectou nenhuma culpa neles. Mas quando ele chega perto de uma senhora, eu estou obviamente resumindo a história, depois os detalhes estão lá no livro. O culpômetro foi lá no vermelho. Então ficou ali a sugestão para ele, ela tem culpa, ela carrega culpa. E começou a perguntar, mas o que você fazia? Eu fazia isso e tal. E ele começa a manipular ali mentalmente ela, até que ela realmente assume a culpa. E assumindo essa culpa, ela se deixa dominar por aquele espírito, que era extremamente hábil na arte de magnetizar, e acaba induzindo nela a licantropia. Vocês lembram dessa passagem? Que é fazer com que o espírito dela adquirisse a forma animalesca. E o André Luiz fica impressionado com aquilo. Então esse é um dos casos. Consegui colocar medo vocês? Depois leiam lá, que vocês vão ficar com mais medo ainda. O medo não é uma maneira pedagógica de educar, mas serve. Tá? Em alguns casos ele ajuda. E o outro exemplo que eu trouxe aqui, existem muitos obviamente, poderia citar vários casos da literatura, mas trouxe só esses 2. No livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco, esse é um livro que trata dos espíritas que erraram durante a sua encarnação. Palestrante, orador, escritor, líder do movimento espírita, enfim, tem todo tipo lá. Pessoal do atendimento fraterno, tem todo tipo de espírita lá. E foi até construído um local lá para abrigar os espíritas que se equivocaram durante a jornada terrena. Chama Nosocômio Esperança. Quem dirige é o Eurípides Barçanufo, por mais alguns espíritos lá, muito nobres,
E existem casos lá muito interessantes. Tá? Leiam, vocês vão ficar com um pouquinho de medo também, mas é bom, porque é um alerta para a gente, mostrando que a gente não pode perder tempo aqui. E muitos desses espíritos lá, eu lembro de alguns casos, eles estão tão atormentados e tão desgastados pela culpa, que eles não conseguem nem despertar de um sono, de um transe que eles entraram. Então, tem casos muito interessantes lá que fazem a gente, nossa, repensar a nossa história aqui enquanto encarnados ainda. Porque, como dizia o Chico, o maior arrependimento do espírito, quando chega no mundo espiritual, é olhar para trás e perceber que ele perdeu tempo. Perdeu tempo com Netflix. Não, Netflix é legal, tá? Com o Instagram, com o Facebook, com um monte de coisas, né? Não que a gente não deva fazer essas coisas são legais, nós somos humanos, nós temos que usufruir das coisas da matéria, mas ela não pode ser a prioridade, porque nós estamos aqui no estágio, e esse estágio tem começo, meio e fim, e a gente tem que aproveitar ao máximo possível essa existência nossa para crescer em valores, mas principalmente valores morais e espirituais. Tá? Bom, a culpa associada aos outros. O que é isso aqui? Precisamos parar de culpar os outros por expectativas que criamos em torno delas, tanto afetivas, né, de a gente achar que a pessoa está interessada na gente, de achar, né, que, enfim, esses embrólios que a gente se mete aí no processo reencarnatório, às vezes um olhar correspondido significa só afeto, não significa atração espiritual, às vezes é atração física também. Né? Então, muitas vezes nós criamos expectativas em torno dessas pessoas e aí a pessoa não corresponde e a gente passa a odiar a pessoa. Por quê? Porque a gente criou expectativa. Tá? Outra questão é a questão da idolatria. E isso aqui acontece muito, né? não só no movimento espírita, mas em vários setores da sociedade, que é mais ou menos assim. A gente começa a adorar o palestrante, adorar a pessoa que dá o curso, o monitor ou algo do tipo, e passa a gerar uma idolatria nele. E antes a gente queria que Jesus nos salvasse. Agora a gente quer que o palestrante, o orador ou aquele monitor do grupo, ele nos salve. Então a gente já não estuda mais, porque a gente vai lá e ele tem a resposta para tudo. A gente pergunta no dia do estudo aqui do Amigos do Bem, né? O Alexandre responde, a Ana responde, a Aline responde, Rodrigo responde. E a pessoa não quer mais estudar, não quer mais saber de nada, porque tem um povo que faz isso por ela. Né? E aí começa a idolatrar, nossa, mas você viu fulano. Então a Joana comenta que isso é uma projeção da nossa sombra. A gente vê no outro aquilo que gostaria de ser, mas que não tem vontade suficiente, e ela chama isso de preguiça moral, para arregaçar as mangas e fazer aquilo. Aí você começa a idolatrar a pessoa, nossa, mas esquece que essa pessoa é humana e que ela erra. De vez em quando ela vai dar uma derrapada. E aí quando isso acontece, a pessoa sai de Deus para demônio. Eu falo, não, mas a pessoa me decepcionou muito. Mas espera aí, por quê? Porque você gerou expectativa em relação a ela. E ela nunca pediu para que ela fosse a salvadora ou o salvador da sua vida, da sua família ou algo do tipo. Então a gente precisa repensar essas questões. Tá? Então, como diz o ditado, tá? Crie unicórnios, se você puder, mas não crie expectativas em relação ao outro ou aos outros. Nessa figura aqui, eu não sei se dá para ver, mas está escrito aqui, o que você está fazendo? Criando expectativas. E aí empurra para o outro. Mas você não pode jogar suas expectativas em mim e esperar que eu cuide delas. E são muitas. Então, às vezes a gente faz isso, a gente cria expectativas e dá para o outro, fala, agora você tem que cuidar de mim, agora você tem que me amar, agora você tem que me instruir, agora você tem que cuidar de mim, da minha família, de todo mundo lá, da minha casa que eu trouxe para a casa espírita. Não, por quê? Não, porque você é a pessoa que eu escolhi para fazer isso. Mas eu não pedi para ser escolhido. Tá? E aí a gente começa, né, a culpar os outros por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Eu parei de ir naquela casa espírita porque tem aquela pessoa lá e, nossa, que decepção com aquela pessoa. Mas por que decepção? Porque criou expectativa. Né? Criou a idolatria. E nós não podemos fazer isso.
Tá? Até podemos, mas não devemos. Tá? E essa culpa associada aos outros também entra nesse contexto aqui de precisamos parar de culpar a Deus, a vida, os políticos, etc., por tudo que nos acontece. Tá? Porque nós somos os autores da nossa vida. Nós somos os autores do nosso destino. Tudo que acontece em volta, as pessoas, os acontecimentos de forma geral, são para que a gente possa crescer. Acontecem, e não acontece por acaso. Pode perceber, se você está trabalhando matemática, sempre vai acontecer alguma coisa para você treinar aquela temática. Quando você pede paciência a Deus, o que acontece na sua vida? Um inferno, não é? É aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque você quer ter paciência. Paciência é virtude. E para adquirir virtude você precisa o quê? Treinar. E aí Deus vai mandar um monte de coisa para você treinar. Então percebam, os acontecimentos que giram em torno da nossa vida geralmente têm um propósito, qual que é? Da gente se tornar melhor. E na nossa imaturidade, a gente começa a achar que Deus não gosta da gente. Que a vida está conspirando contra, que o mundo está conspirando. Então, pessoal, o mundo está do mesmo jeito. Tudo depende do nosso estado interior. Tem dia que você acorda muito bem, a vida é bela. Tem dia que você acorda um trapo. Fala, que vida, que dia, que semana. Não é assim? Mas a vida continua a mesma. O nosso estado psíquico interior é que está alterado naquele momento. Então a gente precisa tomar consciência disso e parar de culpar os outros. Deixa os outros. Deixa o outro. Vamos cuidar da nossa essência, da nossa evolução. Tá? O outro é só um instrumento que Deus colocou ao nosso redor para a gente treinar, para a gente melhorar. É só prestar atenção nisso. Então, pare de culpar os outros. A sua vida é sua responsabilidade. Muito bem. E aí, a Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela fala das causas da culpa. Então ela diz assim, existem duas causas basicamente. A que está lá no nosso passado, ela diz da sombra escusa do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, porque se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui, certo? Então, essa provavelmente é a nossa melhor encarnação. Se essa é a nossa melhor encarnação e hoje nós somos infinitamente melhores do que éramos há 500 anos, meu Deus, o que nós fazíamos há 1000 anos atrás? Não obstante, é só a gente olhar. Nós estamos comemorando aí a consciência negra. Se a gente olhar, até algum tempo atrás, a gente escravizava o nosso irmão, batia nele, tratava como animal. Tudo por conta do quê? Da cor da pele. Olha que absurdo. Isso não faz muito tempo, não. Menos de 3 séculos. Se minha memória estiver boa. Menos de 3 séculos. A gente fazia essas coisas. O que não fazíamos há 500 anos atrás. Então, é normal que todos nós tenhamos um pouco de culpa por causa do nosso passado espiritual. E a outra causa, cita Joana, ela disserta um pouco mais sobre esse ponto no livro, que ela tem origem na nossa infância, como decorrência da educação que é ministrada. Pais muito rigorosos, pais muito castradores, induzem na criança um sentimento de culpa, porque querem muitas vezes que a criança seja desse jeito ou daquele jeito, e à medida que a criança vai se desenvolvendo o raciocínio, a percepção da vida, ela percebe que ela não é daquele jeito, que ela não quer ser daquele jeito. E muitas vezes, para agradar o pai e a mãe, ela age daquela maneira e depois vem a culpa, porque ela não queria agir daquela maneira. E muitos indivíduos vão, no decorrer da vida, agindo dessa forma. Pais superprotetores também, que protegem os filhos, não deixam o filho sair de casa, tudo fazem pelo filho. E não tem uma forma mais perfeita de você estragar a encarnação de uma pessoa do que você superprotegê-la desde o seu nascimento. Porque você não dá a liberdade dela exercer o seu livre-arbítrio. Você não permite que a pessoa ande com seus próprios pés. E o dia que não tiver pai e mãe, o que essa pessoa vai ser? Um bobão na vida. É isso. Porque a vida, ela não cede a rogos. Os conceitos, as atividades que o mundo nos oferta são inexoráveis. Eles estão aí. Aí não tem pai, não tem mãe.
E muitas vezes o indivíduo, por ser super protegido, sente culpa muitas vezes quando sai de casa, porque acha que vai abandonar os pais. Sente culpa muitas vezes em buscar um trabalho, em constituir outra família, porque acha que tem que ficar o tempo todo vinculado àquela família, ou o pai ou a mãe. Enfim, essa outra causa, a Joana desenvolve um pouco mais, citando inclusive os processos muitas vezes de timidez e de raiva e de vergonha que envolve a criança até na fase adulta, em função de culpas e de pais muito protetores ou de pais muito exigentes. Tá? Muito bem, então, como é que a culpa funciona? Primeiro, o ato equivocado, obviamente. Tá? E aí, o que acontece? Diz a Joana que o remorso, né, segundo Emmanuel, é um lampejo de Deus na nossa consciência, mostrando que algo foi feito errado. Ele, né, identificou o erro. Percebi que eu fiz algo errado, mas eu não tive coragem suficiente para reparar o erro cometido. Transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Eu vou desenvolver um pouquinho mais isso aqui daqui a pouco, mas a ideia é assim: teve o ato, eu percebi, mas não tive coragem suficiente primeiro para me arrepender do erro e depois para repará-lo. E aí eu fico numa inércia improdutiva, né, desenvolvendo a culpa, achando que sofrendo, né, me martirizando, me punindo mentalmente, eu vou reparar o ato cometido. Tá? Então, funciona assim. Tá? Quando eu erro e me culpo, tá, eu começo a sentir raiva contra mim mesmo. Como diz a Joana aqui, é uma raiva voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. E é exatamente isso que acontece. Aí tem gente que fala assim: ai, que burro que eu sou. Ai, que idiota que eu sou. Nossa, mas eu sei disso, mas continuo fazendo a coisa errada. Talvez seja um pouco de desatenção, mas talvez seja um pouco de preguiça, um pouco de acomodação. Não preguiça laboral, mas uma preguiça moral. A pessoa, ela gosta de ficar naquela região, ela gosta de ficar naquele contexto ali. Por quê? Porque ela fica reclamando. Aí ela reclama, né, e ganha um pouco de atenção. Então, falando da dinâmica da culpa um pouco, tá? Vejam, toda atitude equivocada, ela tem a sua consequência. Tá? E sempre nós arcaremos com ela. Joana de Ângeles é muito enfática nisso. Ela diz assim, que mesmo que aqui no contexto do plano físico nós não tenhamos a coragem de reconhecer os nossos erros, quando desencarnarmos, em algum momento nós vamos nos defrontar com a nossa consciência, com a pessoa ou com determinadas situações que nos induziram ao erro. E aí a gente vai ter que reparar isso. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, essa questão é clássica, na 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Ou seja, toda vez que ferirmos a lei de Deus, estaremos violando a nossa própria consciência. Tá? Onde é que está a consciência, vocês sabem? Em qual parte do corpo? Essa é uma pergunta complicada, né? Onde é que está a consciência? Será que é consciência ou inconsciente? Né? Aqui fala-se consciência no Livro dos Espíritos, mas modernamente, né, a psicologia da Joana e os psicólogos, né, a gente entende que está no nosso inconsciente, ou seja, está no espírito. Onde é que está? Não sei. Né? Está na nossa mente, não no nosso cérebro, está na nossa mente. Está no espírito, no perispírito, onde vocês quiserem. Tá? Nós não estamos nesse nível de estudar essas coisas ainda. E aí, quando erramos, né, obviamente, veja, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tá? Toda vez que transgredimos a lei, nós lesamos a nossa consciência. E aí, quando nós erramos, geralmente nós temos duas atitudes. Primeira, se nós somos imaturos espiritualmente, nós vamos ficar numa postura do ego imatura. Tá? E nessa postura, a gente tem determinados comportamentos, eu vou falar já já. Ou, se nós já estamos um pouco mais amadurecidos, nós vamos olhar, né, para o erro
de uma forma amadurecida, entendendo que o erro faz parte do processo de aprendizado. Tá? Então são duas situações. Primeiro, se nós ainda estamos imaturos, tá? Nós vamos desenvolver uma postura. Já vou falar dessa postura. E segundo, quando erramos, podemos ter uma conduta mais amadurecida, entendendo que o erro faz parte do nosso aprendizado. E aí nós teremos outra conduta. Então vamos olhar para essa conduta egóica, ou seja, quando ainda somos imaturos espiritualmente, como é que a gente age? Geralmente, nessa postura, a gente vai cair ou no culpismo ou no desculpismo. Tá? Ou a gente se culpa ou a gente arruma uma desculpa. Tá? Então vamos ver isso? Então, quando a gente cai no culpismo, então eu me julgo, eu usei aqui os termos auto-julgamento, que eu aproveitei do material do Dr. Alírio, ele usa esse termo, eu achei interessante porque realmente é isso, né? Então eu me julgo, tá? Eu me condeno, não tem a voz da defesa, eu já me julgo, né? Eu me condeno e eu me puno, tá? E eu caio no sentimento de autopiedade em relação a mim mesmo. Tá? Então tudo isso aqui mostra, né, uma pseudo-responsabilidade do espírito, né, que ainda é rebelde, que tem muitas vezes um sentimento de perfeccionismo, que acha que não pode errar, e diante disso a Joana de Anjos fala que normalmente todas as culpas elas são de fundo narcisista. Ou seja, a gente acha que não pode errar e quando erra acaba se culpando, que é uma atitude imatura. Tá? Então isso é decorrente do orgulho que está presente em nós ainda, que é um ato de desamor para conosco. Então eu me condeno, né, eu me julgo, eu me condeno, e aí eu quero me punir, e aí eu me puno, eu sofro, e aí eu começo a gerar autopiedade ou me vitimizo para tudo e para todos. Tá? Então esse é o processo do culpismo. Depois eu vou dar um exemplo. Importante, vejam que esse é um processo, né, de pseudo-responsabilidade, de imaturidade, pois a pessoa não muda em absolutamente nada o ato praticado com esse movimento descrito. Tá? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Toda vez que lesamos, nós temos que reparar. Então ficar se culpando é totalmente improdutivo. Então é só lamentação inútil, em termos simples. Tá? Então quem se culpa ainda não se arrependeu. Isso é uma verdade. A pessoa que está envolvida na culpa não teve coragem de se arrepender do ato praticado. Ela prefere sentir raiva dela mesma e ficar nesse movimento de culpa. Tá? E quem se culpa, não assume a responsabilidade pela conduta da vida. Ela fica no mimimi com ela mesma e fica ali se lamentando, sofrendo, querendo a piedade dos outros, se vitimizando. Tá? Então, é um movimento de fuga. Por que é um movimento de fuga? Porque não enfrenta o problema que precisa ser reparado. Tá? Então, é mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade, pois isso somente acontece com esforço pessoal. Tá? Depois, um exemplo, acho que vai ficar mais claro isso que a psicologia fala a respeito disso. Né? Então, o outro ato, o desculpismo. Tá? Do desculpismo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um julgamento, tá? Mas eu vou arrumar uma justificativa para tirar a culpa de quem? De mim. E eu vou pôr a culpa em quem? Em Deus, na vida, nos outros. Tá? Porque tem um ditado que diz assim, bom, se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Não é assim? E aí eu faço o julgamento, arrumo a justificativa e caio na irresponsabilidade, ou seja, ainda não assumi a responsabilidade pelo erro praticado. Não me arrependi, não me responsabilizo. Tá? Então, novamente aqui, é um processo de fuga, de alienação, tá? E eu racionalizo, ou seja, eu sei que está errado, mas eu arrumo uma desculpa para justificar aquilo de todas as maneiras possíveis. Tá? Então essa famosa desculpa. Importante, né? Nesse caso,
veja que a pessoa também pode estender esse movimento a outros ao seu redor. Tá? Acontece muito na família, no trabalho, na casa espírita. Nós percebemos algo errado nos outros e justificamos o mesmo de forma irresponsável. Isso é falta de caridade. Não é não, às vezes isso é envergonhice. E a gente, a pretexto de ser caridoso, está sendo conivente com o erro. E começa a arrumar um monte de desculpas para justificar algo que não tem justificativa. Está errado. Se está errado, de novo, nós precisamos olhar, e aí entra a questão do perdão. Não é se colocar contra a pessoa, mas se colocar contra o que ela fez. Está errado, mas nunca contra a pessoa. É diferente. Olha, o que você fez está errado. E não ficar defendendo o indivíduo a pretexto de falta de caridade. Não. Às vezes é conivência. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita a respeito disso, que ele fala que muitas vezes nós precisamos olhar com cuidado para essas questões, para não confundirmos a caridade com a conivência negativa dos atos praticados. Então nós envolvemos as pessoas com pseudo-amor, sendo coniventes com os erros, e justificamos dizendo que é caridade ou amor. Não é. Não é. Né? Muitos pais não conseguem falar não para os filhos porque são coniventes. Mas uma hora a fatura chega. Né? Seja vosso falar sim, sim, não, não. Se a gente só fala sim, vai ter problema. Se só fala não, vai ter problema. Tem que procurar equilibrar a balança. Né? Então, com esses dois movimentos, o indivíduo ele se fixa na conduta egóica, mantendo-se na inércia do erro, em uma postura rígida e improdutiva. Então, se eu me culpo, não resolvo o problema. Se eu coloco a culpa nos outros, também não resolve o problema. E o que acontece com o problema? Está lá, precisa ser resolvido. Quem que vai resolver? Uma hora a pedagogia divina vai falar, é você. Né? A cada um segundo suas obras, não é assim? Então tudo isso, diz Joana de Ângeles, que é resultado do nosso orgulho e preguiça moral. Porque é mais interessante ficar caído, né, e cômodo, porque isso também causa uma comoção nas pessoas. Ai, coitadinho de mim, ai, coitado, ai, coitado. Né? E a gente fica ali, ganha até um agrado, ganha até um carinho. Nessa postura de autopiedade, a criatura recebe migalhas de afetividade. E ela fica feliz com isso. Tá? Bom, então como é que nós nos libertamos da culpa e da desculpa? Aí a gente tem que nós temos que nos fixarmos naquela conduta consciente amadurecida. Então a gente estava falando até esse momento aqui sobre a imaturidade do espírito. Mais amadurecido e consciente, tá, a gente começa a perceber que para a gente se libertar da culpa e da desculpa, a gente precisa se responsabilizar. Precisamos ter atitude perante a vida, ação responsável. Tá? Então esse processo é o resultado de uma observação amorosa, tanto de nós mesmos, por quê? Porque eu sei que uma hora a fatura vai chegar para mim. Então quanto antes eu me propuser a resolver o problema, melhor. Pela qual, quanto dos outros, pela qual nos responsabilizamos pelos nossos atos. Então veja, a palavra de ordem aqui é responsabilização. Então eu errei, eu vou assumir o erro, eu vou me responsabilizar. Tá? Então, nesse processo, eu tomo consciência do erro cometido, eu me responsabilizo, e tem gente que para aqui. Eu errei e eu me responsabilizo. Tá, mas o que você vai fazer? Não, só isso. Não, mas espera aí, tem mais coisas. Eu preciso verdadeiramente me arrepender do erro cometido. Sabe quando dá aquele remorso? Aquele remorso, assim, aquela dor, você fala, Mas aí você tem dois caminhos. Você pode cair na culpa, que é improdutiva, ou se movimentar e fazer uma análise do que aconteceu e extrair um aprendizado e, finalmente, efetuar a reparação, que é o que o Kardec fala, no Livro dos Médiuns. Que a gente, depois do processo de expiação, precisamos da reparação. Tá? E tudo isso aqui, obviamente, resulta de um processo de ter uma certa humildade,
de olhar para dentro e falar, poxa vida, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu errei. Esse é um gesto de humildade. Não é humildade plena, mas é humildade. De reconhecer que você, em função do orgulho e egoísmo, errou e vai errar muitas vezes ainda. Mas eu quero reparar o erro, porque eu errei. E eu não gosto que erre comigo, então, quando eu errar com os outros, eu vou procurar reparar o erro. Tá? Que é um gesto de amor para consigo mesmo. Então, esse processo aqui todo, que eu estou mostrando para vocês, né, quando eu tomo consciência, me responsabilizo e finalmente eu efetuo a reparação, significa que lá, dentro daquele contexto da questão 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí eu terei a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Eu errei, eu fui lá e reparei. Né? E extraio um aprendizado, obviamente, dessa situação. Para quê? Para que quando acontecer de novo, eu tente não errar novamente. Pode ser que eu erre novamente. Porque nosso processo de aprendizado na Terra é assim. Né? A gente erra, acerta, até que uma hora a gente vai acertando. Porque houve um aprendizado por trás daquilo ali. E isso aqui, como eu disse, é um gesto de alto amor para consigo mesmo. E quando eu faço isso, veja, eu me liberto da culpa. De certa forma, eu acabo caindo no auto-perdão. Então eu perdoo a mim mesmo pelo erro cometido. Veja que interessante. Né? Quando eu efetuo esse processo, eu me liberto. Tá? E o Chico, né, o Emmanuel, pelo Chico, diz isso, que a vida feliz é construída na consciência tranquila com a bênção do amor. Então, o auto-perdão, ele é uma ação consciente de arrepender-se do erro, mas não basta só se arrepender. Né? Responsabilizar-se pelo erro, aprender a lição que este proporciona e evitar repetir o erro novamente até que se internalize o acerto. Tá? Então, qual que é o antídoto da culpa? O auto-perdão. Mas para chegar nele, a gente precisa se arrepender, se responsabilizar e reparar o erro cometido. E tudo isso é um gesto de amor para conosco. Auto-perdão. Então, nesse processo de auto-perdão, a gente começa a reconhecer a nossa capacidade de acertar e ver no erro apenas um empecilho, acidente de percurso, que vai acontecer com todo mundo. Vocês já tiraram carta? Quando vocês estavam tirando carta, vocês deram umas barbeiradas? Quem falar que não, olha, né? Então, na vida do espírito, a gente está tirando carta também. A gente vai dar muita barbeirada, né? Até a gente conseguir a habilitação. E olha, quando a gente consegue a habilitação, ainda dá umas barbeiradas, né? A gente dirige em primeira, né? Atravessa um sinal vermelho, vai estacionar numa rua vazia, essas coisas, né? Que a gente vai fazendo até internalizar o acerto, tá? Então a gente, nesse processo, tem que entender que o erro, ele faz parte do caminho. Ele é só um empecilho, um breve desvio, um sinalizador para que a gente corrija os rumos a serem tomados, tá? Então, na passagem da mulher adúltera, que todos vocês conhecem, Jesus diz isso. Aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Quando todos foram embora, Jesus pergunta à mulher, onde é que estão teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Não, muito menos eu. E aí o que ele diz para ela? Né? Vá e não peques mais. Então veja, é o convite para ela repensar o que ela fez. Aqui, né, eu já fiz uma palestra sobre isso, em alguns lugares, que Jesus aqui exorta para ela o seguinte, né, eu não estou contra você, o que você fez está errado. Vá e não faça mais isso, porque tem consequências. Mas não sofra, procure acertar na próxima, procure não errar. Né, induzindo a mulher, né, a reeducação pelo amor, o auto-amor, o auto-perdão. Se você errar novamente, tudo bem, pode acontecer. Mas pense, reflita, arrependa-se, né? E vá lá e efetue a responsabilização e a reparação. É assim que funciona. Bom, mas se a pessoa, um dia me perguntaram no centro,
Mas se a pessoa que eu errei, se ela já desencarnou, como é que eu faço para reparar com ela? Eu tenho que esperar para morrer, para chegar no mundo espiritual e ajudar ela? Eu falei, não, porque o problema às vezes não é com a pessoa. O problema é com questão 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? A consciência. Quando nós erramos com o nosso semelhante ou com alguma situação, o problema é com a nossa consciência. Então, mesmo que nós tenhamos lesado alguém e essa pessoa não esteja mais no nosso caminho, tá? A gente tem que se libertar do remorso, do erro que está preso na nossa consciência. E a gente vai reparar isso como? Atividade do bem, na caridade moral, na caridade material, o bem que nós façamos aos outros. É a libertação dos erros. Não importa se é com esse ou com aquele, se a gente faz isso para a vida, nós estamos, de certa forma, entendendo o processo, nos responsabilizando e reparando. Não precisa ser necessariamente com aquela pessoa. A reparação é com a nossa consciência. Então, alguns exemplos aqui para a gente entender melhor esse processo. Eu peguei esses exemplos também de um livro, de um texto do Dr. Alírio Cerqueira Filho, para entender melhor a culpa, a desculpa e a ação responsável. Então a história é mais ou menos assim. Imagine que Deus, tá, a cada encarnação, que nós recebamos aí de Deus um canteiro com uma terra fértil, uma gleba de terra, para plantarmos flores durante a nossa vida. Tá? E aí nós já nascemos com as sementes das flores, mas ao invés de plantarmos flores, nós deixamos que os espinhos tomassem conta lá daquele local. Tá bom? Entenderam a situação? Você nasceu, você ganhou um pedaço de terra e flores para você plantar. Mas aí você, quando eu falo você, estou falando de nós, tá? Você não plantou flores, você foi preguiçoso. Você deixou que o espinho, o mato, a erva daninha tomasse conta lá daquele terreno, tá? E aí, um dia, a gente olha para aquilo lá, porque um dia a consciência ela desperta e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tá? E aí a gente vê que tudo está tomado pelo espinho, pelo matagal. E aí nós podemos ter 3 atitudes diante desse espinheiro. Primeiro, nos culparmos. Então, como é que é a culpa? A pessoa que vai abraçar a culpa, devido ao remorso de não ter plantado as flores que deveria, o que ela vai fazer? Ela vai se condenar a deitar e a rolar no espinheiro para se punir, macerando o próprio corpo de modo a tentar aliviar a consciência. Então a pessoa vai olhar aquele monte de espinho e falar, ai meu Deus, como eu não valho nada, como eu não presto, como eu mereço ser infeliz. Aí ela tira a roupa e rola no espinho, dá um mortal duplo, cai de costa, de frente, nada de lado, e rola para lá e rola para cá, e fica ali naquele processo, porque ela se culpou. Então ela acha que ela merece sofrer, ela acha que ela merece rolar no espinho. Então vejam, muitas vezes nós carregamos em nossa essência determinadas culpas que podem eclodir em espinhos na carne. Câncer, doenças autoimunes, Huntington, Parkinson, Alzheimer, aqueles alemães todos lá, que ninguém gosta muito. Tá? E aí a questão é, do que adianta cravar os espinhos na carne, rolar nos espinhos? O que acontece quando a pessoa faz isso? Os espinhos vão sair de lá? Talvez quebre alguns, mas eles vão continuar lá. Tá? Então, esse mecanismo é totalmente inútil. Deu para ficar claro a questão da culpa, como que funciona? Quando a gente se culpa, vai rolar no espinho e não vai tirar o espinho de lá. Então a pessoa tenta substituir os erros com mais desamor por ela mesma, achando que assim estará se libertando. 2 erros não dão um acerto. Concorda? Ao contrário, a pessoa só está agravando ainda mais o processo, porque ela está entrando num processo de deperecimento espiritual. E o que vai acontecer com os espinhos? Continua lá, não continua? Quem que vai ter que mexer nesse espinho? O vizinho, a mãe que superprotege, o pai que superprotege, quem que vai ter que mexer? O próprio espírito. A cada um segundo suas obras. Então veja, a pessoa sofre, mas o espinheiro está lá.
E o canteiro está esperando você tirar o espinho e plantar as flores. É assim que funciona. E o desculpismo? É outra atitude que a pessoa pode ter. Tá? Ela começa a dizer que foi o vento que trouxe a semente de espinho, ou que alguém entrou ali e plantou, que ela não tem nada a ver com isso. Tá? E aí, quando ela assume parte da responsabilidade, sempre acha alguém para colocar uma certa dose de culpa. Não, mas alguém entrou aqui e plantou esse espinho. Não, mas foi o vento, eu estava olhando, algo do tipo. Então a pessoa começa a racionalizar o processo e achar desculpas para algo que não tem desculpa. Né? Então essa pessoa finge que o espinheiro também tem nada a ver com ela. Tá? E aí o que acontece? Tá? Ela joga para o inconsciente o problema, a encrenca. E aí, mais cedo ou mais tarde, esse problema ele vai vir à tona. Tá? Ela vai ter que olhar para isso de alguma maneira. Tá? Então, muitas vezes, por agir assim, continua plantando mais e mais espinhos, nunca assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Tá? Então, a famosa frase que nós costumamos ouvir, a pessoa fala, não, eu estou de consciência tranquila. Vocês já ouviram essa frase? Já falaram essa frase? Mesmo sabendo que não está? Pessoal, pode ser que a consciência esteja adormecida. Tá? Ela não está tranquila. Ela está adormecida. E aí quando ela acorda, a coisa fica feia. E finalmente, a ação responsável, que é o seguinte. Quando você olha o espinheiro, você assume que a culpa foi sua. Tá? Arrepende-se do fato. E aí percebe que as sementes das flores estão em suas mãos ainda e que você pode começar a plantá-las já que está mais consciente e amadurecido. E aí o que você faz? Se arrepende do processo, se responsabiliza e efetua a reparação. Então, para reparar nesse caso aqui, o que a pessoa precisa fazer? Tá? Ela vai lá, vai ter que arrancar os espinhos e vai ter que plantar as flores. E normalmente isso dá o quê? Trabalho. E é justamente o que a pessoa não quer, ter trabalho. Tá? Mas aí a célebre frase de Jesus que diz, em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Ou seja, enquanto você não reparar tudo aquilo que fez de forma equivocada, não sairá dali. Dali aonde? Da Terra? Não sei, pode ser, nós podemos fazer analogias, né? Do mundo psíquico onde nós entramos, de culpa e erro, situações parecidas. Tá? Então veja, somente essa proposta é eficaz. É uma atitude proativa. Tá? Ela é proativa. Pois, quando eu assumo a responsabilidade, me arrependo e eu vou lá, substituo os espinhos pelas flores, a pessoa realiza aquilo que o Criador espera dela, ou seja, que ela cresça tanto com os erros, corrigindo-os, quanto com os acertos. Veja, essa proposta ela é muito interessante. Tá? Bom, e ela é a proposta ensinada por Jesus, que nós possamos gradualmente ir substituindo os nossos erros por amor e não tornemos a errar. Vai e não peques mais. Conforme recomendou aquela mulher de Magdala, na passagem da mulher que ungiu seus pés, e também a mulher adúltera, que foi salva do apedrejamento. Tá? Muito bem. Quanto tempo nós temos, Alexandre? Ok. Então, finalizando, resumo e considerações finais. Culpa. Temos dois caminhos. Arrependimento saudável, que é uma culpa terapêutica, onde eu vou assumir a responsabilidade. E o caminho onde eu não me arrependo e eu caio no vitimismo improdutivo. Consequentemente, eu quero me punir pelo ato praticado e isso apenas constitui lamentação inútil. Obviamente que o caminho verdinho aqui, ele é sempre melhor. E a Joana diz, não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Arrependa-se, responsabilize e repare. No segundo nível, desculpa. Temos dois caminhos também. Arrependimento saudável, sem desculpas, assumindo a responsabilidade. Então veja, tudo passa por me responsabilizar. Tá? Mas não só me responsabilizar de uma forma imatura. Assumindo o erro, responsabilizando, e efetivamente reparando o processo.
Ou eu posso aqui cair nisso. Eu não assumo a responsabilidade, coloco a culpa nos outros. Tá? Eu racionalizo, arrumo um monte de justificativas descabidas, que não tem pé nem cabeça. E isso, obviamente, é um processo de mascaramento de virtude. Eu vou culpar os outros, vou culpar a vida, Deus, tá? A família, porque eu nasci numa família ruim, né? Eu podia ter nascido numa família melhor, num país melhor, porque se eu tivesse nascido na Europa, na França, né? Então, quem sabe? E o terceiro nível, que é de da ação responsável, que nós estamos falando, né? Onde eu me arrependo e aí eu vou efetuar a reparação por meio do processo expiatório, né? E às vezes o pessoal acha que expiação significa só sofrimento, que na expiação você sempre vai reparar pela dor. E não é verdade, né? A expiação, ela significa uma ação de extrair virtude. A palavra pia, né, não é pia de lavar louça. Pia, Papa Pio, significa virtuoso, virtude. Expia, né, extrair a virtude. Então a expiação, né, sua formação, seu radical, essa palavra, tem esse sentido, né? Uma ação de extrair a virtude do Espírito. E como é que eu extraio a virtude do Espírito? 2 caminhos. Eu posso fazer essa reparação pelo amor, que não dói, pessoal, tá? De verdade, não dói. Dá trabalho, mas não dói, tá? Como diria Pedro, né, que o amor cobre a multidão de pecados, ou eu posso simplesmente reparar pela dor. Tá? Eu posso simplesmente fazer como fez Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, para quem não sabe, o Espírito Emmanuel, que teve a oportunidade de seguir o caminho do amor, de fazer a reparação pelo amor, desde aquela época, mas optou pelos séculos de sofrimento, como Jesus mesmo disse a ele. Então vejam, para finalizar, vejamos o exemplo de Paulo de Tarso. No caminho para Damasco, confrontado por Jesus, apenas diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se culpou? Ele falou: mas eu não valho nada mesmo. Poxa vida, como eu sou tonto. Como é que eu não percebi? Ele deu desculpas, falou: mas Jesus, você podia ter avisado. Né? Com tanto poder, você podia ter dado uma dica. Ele deu alguma desculpa? Ele apenas se responsabilizou. Ele entendeu. Imediatamente, ele se arrependeu. Né? E se responsabilizou. E o que ele disse? O que o senhor quer que eu faça? Né? E Jesus deu uma lista de coisas para ele fazer, não deu? Não, né? Olha a sabedoria do mestre. Entra na cidade. Procura Ananias. Vai para o deserto. E essa é outra palestra. Todos nós vamos ter que entrar no deserto em algum momento. O deserto da alma, que é onde a gente vai refletir, pensar a nossa história. E a Joana de Ângeles diz que toda a culpa é narcisista, ou seja, acreditamos que não podemos errar. E ela diz nesse livro, O Despertar do Espírito, que o hábito saudável de aceitar-se como se encontra libera a pessoa da autocrítica recriminatória, portanto, punitiva. O que ela está querendo dizer? Não queira ser santo antes da hora. Antes de ser santo, humanize-se. Entenda que nós somos humanos e que nós temos o direito de errar. E errando, arrependa-se, responsabilize e repare o erro. Não tem problema errar, faz parte do processo. Nós somos humanos ainda. Aceite-se como é, ou seja, espírito na condição humana em evolução. Tá? É fácil falar, né? E finalmente, a Joana diz assim, nesse livro Conflitos Existenciais: desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque quem carrega a culpa não tem paz, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, somos humanos, podemos errar, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção, a culpa. Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter colocado um pouco de culpa, não, brincadeira, uma reflexão acerca da culpa, para que todos nós possamos repensar a nossa vida. Que Jesus nos abençoe, proteja, ilumine hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja.
falar boa noite a todos porque eu cheguei atrasada hoje. Queria dar um recadinho que hoje começa a campanha do asilo dos idosos para adotar um velhinho e o que ele quer de presente. Vai estar disponível na página? Está na página? Está na página, e quem puder também compartilha pelo WhatsApp, né? Que às vezes as pessoas não veem. E vamos ajudar o asilo, né? Eles precisam, às vezes, de tão pouco de carinho, um agrado, um presente. Não só no Natal, né? Mas é que o Natal faz isso com as pessoas ficam mais amor, né? Vira esse ano inteiro. Então, fica o convite aqui para ajudar o asilo. Lembrando também que a gente ainda tem livros da Célia Diniz disponível para quem assistiu a palestra, para quem foi na palestra, quiser adquirir, nós temos aqui ainda. Mesmo valor de R$45, né? Mais algum recado? Então vamos com esse terror todo que o Paulo colocou assim na nossa mesa. Atingiu o objetivo. Atingiu, Paulo, fica tranquilo. Não, mas vamos refletir sobre esse assunto que é tão delicado, e cada um em si tem como refletir, tem o que aconteceu, cada um é um ser especial, a gente não pode realmente julgar ninguém. Que essa palestra sirva de reflexão para a gente nos perdoar também, como o Paulo disse, aprendermos que somos falíveis, mas nem isso não é desculpa para não mudarmos, né? Então, nessa sintonia de amor e de fraternidade que aqui se encontra nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, aquele que caminha sempre conosco, aos amigos espirituais, os mentores dessa casa. Agradecemos a oportunidade da palestra, da palavra tão interessante que foi hoje, que nos sirva, Senhor, para a mudança íntima mesmo, para que consigamos se humanizar e ter um olhar mais amoroso conosco mesmo, em primeiro lugar. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e peço que nesse momento vibremos amor e paz a todos que aqui estão, que essa paz se estenda aos seus lares e se estenda a todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradecendo mais uma vez a Deus, damos então por finalizado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Nós temos o passe logo após, tá? Eu peço que quem for tomar o passe fique então em silêncio para a gente trabalhar, ok?